A experiência cinematográfica proposta em The Mist pode ser interpretada como um experimento simbólico do funcionamento psíquico humano sob situações limite. O supermercado, espaço inicial da trama, organiza o comportamento coletivo a partir de códigos morais e funcionais, sugerindo uma camada superficial de civilidade. Este ambiente reflete uma instância de contenção, um dispositivo social que busca preservar a ordem frente ao caos iminente. No plano freudiano, esse contexto inicial representa o predomínio do superego, que impõe normas, moderação e repressão. A postura racional dos personagens diante da névoa remete à tentativa do princípio da realidade de traduzir o estranho por meio da lógica. A recusa em admitir a ameaça insólita revela o esforço psíquico de domar o irracional, mantendo o ego ancorado na razão coletiva. À medida que os eventos se intensificam, essa estrutura começa a se deteriorar. A entrada das criaturas externas marca não apenas o colapso da segurança física, mas o rompimento das barreiras psíquicas que sustentavam a repressão. O pânico coletivo rompe a contenção superegóica, permitindo o surgimento de impulsos mais primitivos e desorganizados. A emergência desses impulsos está associada à liberação do id, instância que abriga desejos inconscientes, instintos e agressividade reprimida. No ambiente em colapso, o comportamento coletivo regride, evidenciando a força destrutiva de conteúdos psíquicos recalcados. O medo não apenas toma forma externa, mas desencadeia reações regressivas e irracionais. Simultaneamente, pela lente junguiana, observa-se o surgimento da sombra coletiva, constituída pelos aspectos negados da personalidade individual e social. A figura de Carmody exemplifica a ativação arquetípica da Grande Mãe em seu aspecto destrutivo, absorvendo o medo do grupo e convertendo-o em fanatismo. Essa configuração aponta para a possessão da psique por símbolos arcaicos não integrados. O discurso apocalíptico proferido por Carmody encontra receptividade na medida em que os símbolos tradicionais de racionalidade falham. Essa transição revela uma regressão psíquica ao estágio oral, onde se busca uma figura protetora que ofereça sentido ao caos. A dependência emocional diante de figuras autoritárias representa um retorno a fases infantis do desenvolvimento. Jung interpretaria esse movimento como uma inflação do ego, tomado por forças inconscientes que se projetam como verdade absoluta. A substituição do pensamento crítico por submissão ao símbolo materno negativo reflete a fragilidade da consciência diante do inconsciente coletivo. A realidade externa se torna palco da projeção de conteúdos internos desorganizados. Esse processo evidencia que quando a racionalidade é desestabilizada, o inconsciente emerge com força arquetípica. O supermercado, inicialmente espaço de proteção, se transforma em arena de confrontos psíquicos. A narrativa expõe os limites da repressão cultural e a força latente dos impulsos primordiais quando a ordem simbólica entra em colapso. A ambientação em The Mist opera como extensão dos estados internos dos personagens, refletindo camadas do inconsciente pessoal e coletivo. A névoa que encobre o espaço exterior é o primeiro indicativo de que a realidade perceptível está sendo invadida por conteúdos psíquicos reprimidos. Essa obstrução visual simboliza a perda da clareza racional e a emergência do desconhecido. No campo freudiano, a névoa representa o recalcado, impulsos e traumas que, uma vez excluídos da consciência, retornam sob formas disfarçadas e ameaçadoras. A ameaça que ela oculta funciona como metáfora das pulsões inconscientes que escapam ao controle do ego. Trata-se de uma manifestação difusa do medo, sem origem definida, mas com forte poder de desestabilização. Na perspectiva junguiana, esse mesmo fenômeno ganha outra leitura. A névoa é o inconsciente coletivo irrompendo na realidade objetiva. As criaturas que dela emergem são arquétipos que habitam os recessos mais profundos da psique humana. Cada figura monstruosa é expressão simbólica de um conteúdo psíquico não elaborado, como a sombra, o medo arcaico e a fragmentação do self. O supermercado, espaço central da narrativa, constitui o símbolo da ordem estabelecida, organizado segundo valores sociais e racionais.
Prateleiras arrumadas e portas transparentes representam a ilusão de previsibilidade e controle. Esse espaço é um modelo do superego coletivo, estruturado para manter à distância o caos latente no inconsciente. Com a invasão da névoa e a quebra das vitrines, essa ordem simbólica se desfaz. Freud interpretaria esse evento como a fratura do superego, que já não sustenta as repressões necessárias ao convívio social. Por outro lado, Jung enxergaria esse rompimento como o colapso da persona, camada da psique moldada para manter a adaptação ao mundo exterior. Locais periféricos como o depósito assumem uma função simbólica específica dentro da psique coletiva. Escuro, entulhado e isolado representa o espaço onde traumas são ocultados e esquecidos. É nesse ambiente que ocorrem os primeiros confrontos com o desconhecido, funcionando como metáfora para o retorno do reprimido e o confronto com a sombra interior. A farmácia, por sua vez, representa um estágio mais avançado da descida ao inconsciente. O encontro com as aranhas gigantes não apenas remete à pulsão de morte, mas indica a inevitabilidade do destino trágico. Freud falaria em Thanatos, enquanto Jung veria na teia das aranhas o símbolo da predestinação e da armadilha psíquica inescapável. Esses espaços funcionam, portanto, como arquétipos espaciais que delineiam os diversos estágios do confronto com o inconsciente. Cada mudança de cenário indica uma transição psíquica, da repressão inicial à aceitação ou à destruição. A jornada espacial é, na verdade, uma jornada interior pelas camadas ocultas da psique humana. David Drayton representa o sujeito confrontado com a dissolução de suas estruturas internas frente ao caos exterior. Sua posição inicial como artista sugere a presença de um ego estruturado que utiliza sublimação como forma de lidar com os impulsos inconscientes. A criação estética simboliza um mecanismo de mediação entre o instinto e a cultura. No início da narrativa, David age como mediador entre racionalidade e medo, tentando preservar a integridade coletiva por meio da lógica e da ação direta. Essa conduta reflete um ego ainda funcional, que opera segundo o princípio da realidade. Ele tenta manter o grupo unido, proteger os vulneráveis e evitar a rendição ao pânico primitivo. No entanto, a progressiva desorganização dos eventos coloca o ego em confronto direto com o id. A perda do controle sobre o ambiente externo desencadeia o colapso da contenção racional, permitindo que impulsos destrutivos venham à tona. O assassinato do próprio filho, motivado pela desesperança, é a expressão máxima dessa regressão psíquica. Segundo a leitura freudiana, esse ato final resulta da falência das instâncias de controle. O superego, sobrecarregado, cede ao ímpeto do id. O gesto, motivado por um desejo de livramento da dor, gera uma culpa profunda, marca do conflito entre desejo inconsciente e valores internalizados. O trauma não encontra elaboração, apenas repetição. Do ponto de vista junguiano, a trajetória de David é marcada por uma tentativa fracassada de individuação. Ele evita o confronto com sua sombra até o último instante, recusando-se a reconhecer sua impotência, raiva e medo. A tragédia final decorre da não integração desses aspectos, resultando em uma cisão interna irremediável. O arquétipo do pai destruidor emerge como inversão do mito do herói redentor. A decisão de matar o filho, sob pretexto de poupá-lo do sofrimento, remete ao mito de Cronos, que devora seus descendentes por medo do futuro. Esse gesto arquetípico revela a dissolução da consciência diante de um inconsciente avassalador. David não consegue simbolizar o sofrimento que experimenta. Sua impotência final, ao ser resgatado momentos após o sacrifício, representa o colapso total da racionalidade. O que resta é o vazio psíquico, a impossibilidade de reparar o que foi destruído. A redenção, ausente, reforça a falência do ego diante do real insuportável. Sua jornada, portanto, não culmina em aprendizado ou transformação, mas em ruína subjetiva. O herói fracassa em integrar os elementos opostos de sua psique, tornando-se refém de um destino trágico. A esperança, sem mediação simbólica, cede lugar ao desamparo absoluto diante daquilo que não pode ser previsto ou controlado. As figuras antagônicas de The Mist não possuem individualidade, mas surgem como manifestações simbólicas das forças psíquicas reprimidas.
São projeções dos aspectos mais obscuros do inconsciente, tanto pessoal quanto coletivo. Cada criatura ou comportamento extremado revela uma dimensão da psique humana exposta ao colapso do controle racional. As entidades monstruosas que emergem da névoa corporificam pulsões primitivas e imagens arquetípicas ancestrais. Em sua forma amorfa, tentacular ou grotescamente animal, expressam conteúdos que jamais foram integrados à consciência. Freud os identificaria como retornos do recalcado, enquanto Jung os veria como ativações da sombra coletiva. Os insetos gigantes, por exemplo, simbolizam o corpo invadido por forças incontroláveis. Com sua viscosidade e comportamento invasivo, remetem a fantasias inconscientes ligadas ao desejo sexual deformado e à destruição. Sua atuação remete à pulsão de morte que escapa ao domínio da razão e do superego civilizado. Já os tentáculos remetem a conteúdos mais profundos e primitivos. Freud os associaria a uma forma de regressão ao estágio fálico, marcada pela angústia de castração e pelo temor do corpo fragmentado. Para Jung, tratam-se de expressões do arquétipo do polvo, símbolo do inconsciente indiferenciado, que captura e assimila o ego frágil. A criatura colossal que surge no final é uma representação do que Lacan chamou de real, aquilo que escapa à simbolização e ao imaginário. Sua aparição silenciosa e avassaladora é uma confrontação com o que não pode ser nomeado nem enfrentado. É o abismo absoluto que subverte qualquer tentativa de sentido ou estrutura. Sera Carmody, por sua vez, encara um antagonismo de natureza psíquica distinta. Sua figura não pertence à categoria dos monstros externos, mas opera como canal de forças arquetípicas. Freud a descreveria como expressão de uma neurose religiosa, onde o recalque se converte em delírio fanático e manipulação coletiva. Sob a ótica junguiana, ela é a personificação da grande mãe negativa, devoradora, punitiva, sedenta por sacrifício. Sua ascensão como líder espiritual traduz a regressão do grupo ao estágio oral da dependência psíquica total. Ela se torna a figura materna onipotente, substituindo a razão pela fé punitiva e pelo medo sacrificial. Sua morte por um tiro racional não encerra sua influência simbólica. Ao tombar em posição cruciforme, assume a imagem de mártir, ampliando ainda mais sua carga arquetípica. Mesmo morta, sua função psíquica persiste. Ela representou o desejo coletivo de ordem em meio ao caos, ainda que à custa da destruição simbólica de seus filhos. Os antagonistas em The Mist não são meros obstáculos externos, mas materializações de forças psíquicas profundas. Representam a fragilidade do ego diante das camadas obscuras da psique. Quando a repressão se rompe e os símbolos arcaicos ganham força, o horror não está fora, mas dentro do próprio sujeito, projetado no mundo. A conclusão de The Mist amplia a análise psicanalítica ao abordar os elementos formais e contextuais que reforçam a atmosfera de colapso psíquico. A trilha sonora, os figurinos e os paralelos com casos clínicos clássicos reforçam a leitura do filme como expressão simbólica de uma psique em dissolução. Cada elemento estético carrega densidade simbólica própria. A trilha sonora, composta por Mark Isham, evita temas tradicionais de suspense, optando por sons dissonantes e atmosferas sonoras rarefeitas. Essa escolha remete diretamente ao id freudiano, aquilo que é informe, pulsional e não articulado simbolicamente. O silêncio súbito no clímax, quando David mata o filho, representa o colapso da contenção simbólica. O uso de drones e ruídos quase imperceptíveis reforça a ideia de uma presença constante, opressiva e inconsciente. Não há catarse sonora, apenas o prolongamento da tensão. A ausência de resolução musical funciona como metáfora da impossibilidade de elaborar o trauma. A trilha não guia emoções, mas as afunda em ambiguidade psíquica. Os figurinos acompanham a degradação do ego. Inicialmente, os personagens vestem roupas cotidianas e limpas, indicando a permanência da persona social. Com o avanço da névoa e dos eventos traumáticos, os tecidos se rasgam, sujam-se de sangue e lama, refletindo a regressão a um estado primitivo. A identidade individual se dissolve no coletivo aterrorizado. A indumentária da Sra. Carmody, em especial, carrega simbolismo arquetípico.
O uso de preto e vermelho remete à mãe devoradora, associada ao arquétipo da grande mãe negativa. Suas vestes a distinguem como figura ritualística, portadora da palavra de um além-ego. Sua estética reforça a transição do racional ao arcaico. Paralelos com casos clínicos ajudam a compreender a profundidade do que se projeta na tela. Em Freud, o caso do Homem dos Lobos evoca o medo infantil de invasões noturnas, como os monstros que atacam pelas janelas do supermercado. Esses medos recalcados retornam como experiências sensoriais aterrorizantes, sem tradução consciente. Jung, por sua vez, descreve eventos sincrônicos que materializam tensões internas, como no episódio da estante que se rompe durante uma discussão com Freud. Essa cena pode ser aproximada da manifestação da névoa em The Mist, fenômeno externo que responde a uma agitação psíquica coletiva. O horror adquire forma quando o inconsciente se impõe. O desfecho trágico do filme condensa os fracassos do ego diante do inconsciente. A decisão de David, tomada no limiar do desespero, simboliza o fim de toda a esperança psíquica. Ao descobrir que a salvação estava próxima, a narrativa mostra o quanto o real, quando não é simbolizado, devora qualquer possibilidade de redenção ou sentido. O filme termina onde a psicanálise frequentemente começa, na confrontação com o insuportável. A névoa dissipa-se, mas deixa atrás de si a devastação. O sujeito que resta é vazio, traumatizado e fragmentado. A obra sugere que, sem mediação simbólica, seja pelo mito, pela arte ou pela análise, o inconsciente não cessa de engolir a realidade.